E eu via que era difícil encontrar uma indústria 100% limpa, sabe? Que não tivesse nenhum impacto. Falei, cara, vai depender de como eu encaro esse meu trabalho. As pessoas não querem trabalhar com uma máquina, querem trabalhar com alguém que chega, que sorri, que dá bom dia, que toma cafezinho, que almoça com alguém. Invista em relações. Não é só a competência. A inteligência artificial vai nos tornar mais humanos, porque vai dar tempo para aquilo que a gente dizia que não tinha tempo. E isso a máquina não substitui. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um executivo global com uma trajetória fantástica, com muitas experiências acumuladas ao longo de quase 3 décadas. Ele é formado em administração pela UERJ, engenharia mecânica industrial pela PUC-RJ e pela UFRJ, com especialização em marketing estratégico pela Universidade de Virgínia. Ele construiu uma carreira internacional que o levou a viver em muitos países diferentes e atuar mais de 40 mercados. Com passagens como CEO e diretor em multinacionais, especialmente no Grupo BAT, onde atuou em posições executivas no Caribe, América Central, Sri Lanka e na região do Cáucaso, onde fica a Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Após quase 30 anos no mundo corporativo, ele decidiu empreender em áreas como real estate, energia renovável, além de atuar como conselheiro e mentor de executivos. Mas o que seu currículo não conta é sua paixão pelo desenvolvimento humano, pela liderança humanizada e por compartilhar essas experiências através do seu canal Leaders Talk. Felício Ferraz, que demais ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Baza. Prazer te conhecer finalmente. Depois de 4 anos a gente se falando, realmente você tem 1,94 m. É o maior headhunter. E obrigado pelas palavras. Não, você é muito chique. Toda vez que eu falava contigo era só reunião virtual, você sempre fora do país. Eu falei assim, quando você vier pro Brasil aqui vai dar certo da gente gravar. Muito bom. Obrigado por estar aqui. E Felício, para a gente começar como eu sempre gosto, aonde a cegonha te entregou? Me conta das tuas origens, como são as suas referências. Boa. Meu pai é mineiro e a minha mãe portuguesa. Minha mãe veio de Portugal com 9 anos no navio. Meu pai veio com mais ou menos a mesma idade de Minas, situações totalmente diferentes. Meu avô materno, pedreiro, veio antes da minha mãe. E depois que conseguiu arrumar trabalho aqui, trouxe a família toda, ela e mais 5 irmãos, e a minha avó. Meu pai, família rica em Minas Gerais, o meu avô perde tudo, que era uma pessoa muito generosa, pelo que eu ouvi falar, inclusive sendo passada a perna por parentes, e vem para o Rio morar numa favela. Meu pai chegou a engraxar sapato, vender salgadinho, mas tinha um tio jesuíta que deu a oportunidade de ele estudar num colégio Santo Inácio. E aí isso daí vem até muito da razão da gente ter estudado em escolas boas, e meu pai sempre falava da importância. Na época não existia a palavra networking, mas ele estudou com Pedro Malan, estudou com Murta Ribeiro, então pessoas que iam ser importantes no futuro, e ele dizia, cara, que a escola, faculdade, não é só o que você está aprendendo, são os contatos que você faz. Ele acabou se formando em Direito, começou a trabalhar na Petrobras, como operador de turno na Reduc, na refinaria, lá em Duque de Caxias, e foi galgando posições até chegar a diretor, e foi ser presidente da Petroflex, ou Nitriflex, na Amazônia, que foi a última posição dele. Então, desde de operador de turno, isso daí serviu de exemplo para a gente. E a minha mãe era o lado mais de cuidar da casa. Ela muito, vamos dizer, meu pai era o general, a minha mãe era aqui, assoprava. Um batia e o outro assoprava. Mas, graças a Deus, eu e meus 2 irmãos conseguimos estudar em escolas boas, faculdades boas e seguir uma carreira muito baseada na ética, nos princípios e na moral. E tem uma parte que você não comentou aqui sobre ter nascido 1º de abril. Me conta mais desse significado aí. Você nasceu em 1º de abril. Dia da mentira. O que eu me lembro é que quando eu nasci, o meu pai contava para as pessoas e ninguém acreditava. Não é hoje não. Mas eu gosto porque é um dia que está todo mundo brincando, sabe? De novo, eu tenho um nome diferente,
Felício, eu me lembro que na escola, quando tinha a chamada, falava Felício, todo mundo olhava para trás, quem é esse cara? Então, um nome muito diferenciado, que vem de felicidade. E um dia que é alegre, as pessoas querem pregar peças nos outros E Felício, você teve uma experiência muito nova de ir para os Estados Unidos. Como que surgiu essa oportunidade? E o quão importante você considera que ela foi? Olha, eu tinha 12 para 13 anos, tinha um vizinho no prédio que morava nos Estados Unidos, e aí ele trouxe o filho para jogar futebol no Brasil, e eu jogava bola. Eu cheguei a fazer teste até no América Futebol Clube, cheguei a passar no teste, só que eu sentia que não ia ter condições de ser jogador de futebol, preferi estudar, porque teve um conflito de agenda. Mas ele gostou muito de mim, e aí ele me convidou numas férias de final de ano para eu ir para a casa dele, fazer uma espécie de intercâmbio para jogar bola no time dele lá em Fort Lauderdale, chamava Flu. Eu sou Flamengo, fui jogar no Flu, Fort Lauderdale United. E eu me lembro que o primeiro jogo eu fiz 7 dos 8 gols. Fiz um gol até do meio de campo. E aí o pessoal ficou maravilhado comigo. Só que era dezembro até início de março. E eu fui estudar na high school lá. Então eu ia de bicicleta para a escola, aquela coisa de almoçar hambúrguer tomando caixinha de leite. Eu tive um pouco dessa infância americana, mas a razão principal era jogar futebol. Quando eu cheguei, o time estava em último lugar no campeonato lá estadual, e quando eu fui embora já estava em terceiro lugar. Tentaram comprar meu passe, mas meu pai não permitiu que eu ficasse lá, não. E falando aí, depois das experiências e tua escolha pelos estudos, deixando o futebol, poxa, se propôs a fazer 3 faculdades de uma vez, administração, engenharia mecânica e industrial. O que te levou a esse caminho em comum? Cara, eu com 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu fui fazer teste vocacional, e na escola que eu estudava, no São José, a professora de religião montou um grupo para conversar com os alunos, e eu fui. E eu me lembro que tinham amigos meus que falavam: eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser médico. E eu falava: eu quero ser feliz. Mas não sabia o que era. Não tinha nenhuma referência em casa de profissões que me enchesse os olhos. Fui fazer um teste vocacional e deu medicina, engenharia mecânica, engenharia industrial ou produção, que eu não sabia o que era, e administração de empresas. Eu falei: não quero ser médico, não. Se bem que eu olho hoje para trás, eu acho que eu teria dado um bom médico, porque eu gosto muito de tratar pessoas, ajudar as pessoas. Mas me assustou um pouco na época a medicina. Aí eu fiz faculdade na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para administração de empresas. Fiz na PUC para engenharia mecânica e no Fundão, na UFRJ, para engenharia de produção. E passei nas 3. E aí eu tinha que escolher. Fundão dava permissão de eu entrar no segundo semestre, então eu me matriculei na PUC no primeiro semestre e trancar a matrícula depois. E na UERJ eu comecei de noite. Então, meu pai dizia que eu era um estudante profissional. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, voltava 11 horas da noite, só conseguia fazer isso tudo porque eu tinha moto, então eu ia de um lado para o outro de moto. E eu estudava, assim, realmente o dia inteiro, mas tinha matérias que não tinha nem caderno. Eu ia para assistir a aula, prestar atenção e voltava. E aí eu consegui acabar fazendo as 3. Eu fui o primeiro aluno a conseguir 2 diplomas, 2 apostilamentos no diploma de engenharia. Porque eu tinha feito 1 ano na UFRJ, também foi outra história. Meu pai achava que eu só ia para a praia, e aí ele reclamou que estava pagando a PUC muito cara. E eu falei: não precisa pagar, a UERJ é de graça, eu vou para o Fundão. A gente teve uma briga, eu saí da PUC, fui estudar no Fundão, na UFRJ, fiquei 1 ano, mais ou menos, na UERJ, no Fundão. Só que o Fundão entrou em greve, aí minha mãe convenceu meu pai a eu voltar a estudar na PUC, mas eu consegui trazer as matérias que eu tinha feito na UFRJ e acabei me formando com 2 apostilamentos. Então, meu diploma tem engenharia mecânico e engenharia de produção também. E me conta mais sobre o teu primeiro estágio, que eu sei que foi uma aposta. Como que isso aconteceu? Eu estudava de noite na UERJ, eu ia de bermuda e chinelo para a faculdade. E até tinha um professor que criticava isso, que todo mundo que estudava de noite já trabalhava. E aí tinha uma menina que ela era filha de
um cara que tinha sido ex-presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que na época ele tinha montado uma associação de pequenos investidores. E aí, brincando, alguém disse, não, o Felício não tem cara que vai trabalhar. Aí eu falei, mas por que não? Aí ela virou para mim e falou, pô, duvido que você consiga trabalhar. Aí eu falei, arruma um trabalho para mim. Ela, pô, vai conversar amanhã com a minha mãe lá. Aí eu fui, a mãe dela, Maria Lúcia, gostou de mim. Eu fiz a entrevista com o pai e eu comecei a trabalhar numa associação de pequenos investidores que, na época, as pessoas que não tinham condições de negociar na Bolsa tinham que juntar um grupo e essa associação, pessoas que tinham ações de telefone, ações da Petrobras, e a gente fazia isso, cadastrava as pessoas e negociava em conjunto. E foi a primeira experiência que eu tive em Bolsa de Valores e perdi dinheiro. Eu botei lá o meu primeiro salário, não deu certo, não tenho estômago para isso. Mas foi uma aposta com a Maria. E no início da tua carreira, você teve uma passagem relativamente rápida pela Shell. Como foi essa passagem, principalmente da tua saída? É interessante essa minha saída e eu aprendi muito com essa saída. Eu entrei na Shell, mas eu tinha passado para Ipiranga também, como estágio, na área de relações externas. E aí eu fiz um trabalho bom com o pessoal que trabalhava na Praia do Botafogo. Aí me chamaram para ser efetivado na área de operações, mas era na Ilha do Governador. E eu fui. Eu consegui, na época era logística, distribuição, suprimentos, eu consegui melhorar, automatizar na época o abastecimento das bases do sul do país, disponibilizar o estoque mais rápido. Aí me chamaram para ir trabalhar em São Paulo, mas era a mesma função, mesmo salário e tudo. E eu comecei a ver que outras pessoas estavam subindo mais na organização. E eu participei de um processo de seleção e o Luiz Otávio, que me entrevistou, preferiu a Márcia, que trabalhava na mesma área que eu, mas ela tinha 6 meses. E não era tão competente quanto eu. E ele preferiu ela. E aquilo me deixou pau da vida. E na época eu tive um chefe que falou, você devia ir para a área comercial, só que na Shell você é engenheiro de operações, você não vai conseguir. Aí eu resolvi pedir demissão. E aí, na minha saída, o diretor de operações, Fernando Malta Leite, nem sabia que ele sabia quem eu era, porque eu era muito júnior, me chamou na sala dele e falou, olha, sei que você está saindo, queria saber por quê. Como eu estava saindo, e na época, com 23 para 24 anos, eu falei, porque vocês só promovem puxa-saco aqui. Na lata. E aí ele, como assim? Eu falei, e eu dei nomes aos bois. Tal pessoa é porque ele ajuda o outro, ele no final de semana vai na casa, a outra fica tomando chopp. Aí ele falou, Felício, de novo, não existia a palavra networking na época. Ele vira para mim e fala assim, Felício, você está misturando as coisas. Uma coisa é você ter relacionamento. Ninguém gosta de trabalhar com máquina. Você é uma máquina. Eu sei que você faz tudo e você tem que sair às 5 da hora, você vai para a faculdade de noite. Só que as pessoas não querem trabalhar com uma máquina, querem trabalhar com alguém que chega, que sorri, que dá bom dia, que toma cafezinho, que almoça com alguém. E aí ele falou, tenho certeza que se você precisar de alguma coisa da área de finanças ou contabilidade, você vai ligar, você não conhece a pessoa, ela vai te dizer, manda um e-mail, em 48 horas eu te respondo. A Márcia, que eu sei que você está chateado, ela não só conhece a pessoa, conhece o apelido dele. Ela vai ligar e você acha qual vai ser a resposta dele. Olha, eu estou te enviando aí, mas manda só um e-mail para formalizar. Então ele diz, invista em relações. Não é só a competência. E aí, quando eu fui para Souza Cruz, primeira função minha como trainee era a área de vendas no Zona Oeste do Rio de Janeiro, Padre Miguel. Eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, era 1 hora de carro de onde eu morava. E eu resolvi investir no network. Toda sexta-feira os vendedores paravam no quiosque da esquina para tomar cerveja. Eu não gostava de cerveja na época, mas eu falei, cara, eu vou sentar com eles. E aí conheci. A maioria tinha idade para ser meu pai, na época. Eu conheci melhor e no lado informal a gente consegue ter, eu acho que uma entrada melhor. E aí eles começaram a confiar, até falaram na minha cara, alguns que estavam bebidos demais, você chega aí, você ganha muito mais do que a gente. E eu falando, cara, você fala inglês?
você fez faculdade? Eu não estou dizendo que isso é o fundamental. Você sabe muito mais de vendas do que eu. Só que eu estou numa posição que eu vou conseguir negociar, coordenar, melhorar os objetivos de venda, e eu fiz isso. Uma média de 60% só que atingia os objetivos de venda. Na época não tinha computador, eram aquelas folhas impressas de verde. Eu levava 2 dias para fazer o objetivo de venda de cada zona, porque eu pegava a média das últimas 8 semanas, a sazonalidade, o gerente anterior a mim fazia pelo peso anual. Sua zona de venda tem 10% do território. E pegava o objetivo do mês. Só que uma zona que cuida da praia, no verão, tem um peso muito maior do que no inverno. E isso não era levado em conta. Tanto é que eles achavam que só as zonas especiais de venda, que cuidavam de Horeca ou a Zona Sul, que poderiam ganhar campanhas. E eu provei que não era. A gente ganhou até a maior campanha de vendas que tinha tido na história do Brasil. Era um carro para o gerente de vendas. E eu prometi para eles, se a gente ganhasse, eu ia dividir o carro com eles. E aí eu fiz um churrasco quando eu ganhei o carro. E 30% do valor do carro eu dei um cheque para cada um deles para devolver o que eles tinham feito. E por eu ter feito esse trabalho de dividir melhor os objetivos de venda, eu fui chamado para ir para São Paulo para fazer a mesma coisa em 2 territórios de venda. Aqui em São Paulo era Conveniência Itaquera e Horeca Leste. Então era lá na Zona Leste e consegui também melhorar o engajamento, o atingimento dos objetivos de venda. E aí eu não era bom em informática. Me falaram, tem como você botar isso no sistema? Eu falei, não, mas tem como eu explicar. Aí me trouxeram para que alguém fizesse um sistema que utilizasse essa divisão de objetivo de venda. Então, foi assim, começou a minha vida, e a saída da Shell foi por isso, porque eu achava que só promoviam puxa-sacos. E aí você tem a tua primeira experiência, vai trabalhar nos Estados Unidos. O setor de tabaco, na época, patrocinava todos os eventos, você só nos melhores lugares. Eu sei de uma história aí que teus amigos brincavam se você ainda ganhava salário, trabalhando com patrocínio na Fórmula Indy, Fórmula 1. Como é que era ver seus amigos seguindo carreiras tradicionais e você tava ali, cara, num outro mundo? Eu só posso dizer que, graças a Deus, eu era solteiro na época, porque os pilotos me olhavam com um símbolozinho de cifrão. Ele é o patrocinador. Então, você imagina você ir para uma corrida onde os pilotos, que normalmente são as estrelas, te tratam muito bem. Todo mundo olhava, pô, quem é esse cara? Eu tinha 26 para 27 anos. Então era Tony Canaan, Hélio Castro Neves, Felipe Jafone, Maurício Gugelmin. E aí no Brasil eu conheci o Nelson Piquet, porque a gente patrocinava a pista dele. Então tinham eventos, corrida de Fórmula Indy no Rio de Janeiro, em São Paulo, negociando com Emerson Fittipaldi. E eu com 26, 27 anos. E os meus amigos ficavam assim, caramba, você tá nessas festas, e eles viam as fotos, não tinha mídia social na época, mas eu saía em revista, a Speedway, ou na Ilha de Caras. Pô, como é que você consegue com o Walter Salles e o Felipe Jafone? E eles me tratando bem. Mas uma coisa que, graças a Deus, em 30 anos, eu deixei um legado positivo por onde eu passei. Construí amizades que até hoje, vendedor lá de Cuba, onde eu trabalhei, que hoje está em Miami, me escreve no meu aniversário, sabe? Um vendedor lá da Padre Miguel que queria ser promovido, mas ele não tinha faculdade, não tinha inglês. O Peçanha, ele vira para mim feliz, eu recebi uma proposta da Elma Chips para ser supervisor. Eu vou ter condições aqui na Souza Cruz? E eu falei, cara, infelizmente não. Vai para a Elma Chips. E ele até hoje me agradece. Então eu perdi um vendedor muito bom, mas que não conseguiria satisfazer o sonho dele, porque a empresa na época tinha condições. Inglês era necessário e faculdade. Então eu olho para trás, assim, eu tive sorte em alguns lugares, mas o sucesso subiu na cabeça, eu tratava todo mundo bem. Então eu digo assim, por onde eu deixei, eu não deixei um rastro de sangue por onde eu passei. Eu deixei um legado bom. E falando dessas experiências, puxa, você sai de Estados Unidos e tua segunda expatriação foi Cuba, oposto dos Estados Unidos. Exato. O que essa contradição, talvez, entre os dois sistemas tão diferentes te ensinou sobre adaptabilidade? Cara, os Estados Unidos, eu via que a performance, a meritocracia era assim, o máximo. Tanto é que eu trouxe
pela primeira vez, o Pay for Performance para a equipe e para piloto. Eu tinha um orçamento de 10 milhões de dólares e eu consegui negociar um fixo de 7 milhões e o variável poderia chegar até 11. Graças a Deus, o presidente da Souza Cruz, na época, gostava muito de corrida, Flávio de Andrade, até ele tem uma história interessante, que foi ele que deu uma oportunidade para o Ayrton Senna correr na Lotus, e ele era fanático por corrida, apesar de eu ser júnior, era um gerente de patrocínio, mas eu tinha muito contato com ele viajava em todas as corridas, e eu aprendi muito com ele. E aí ele aceitou ter um risco de chegar a gastar mais, estourar o budget de 10 milhões, mas seria por uma boa causa. A gente ia ter mídia espontânea, ia gerar... E aí, infelizmente, acabou, os pilotos que a gente patrocinava não conseguiam atingir, então gerava um saving para a empresa. Quando eu vou para Cuba, não existe esse conceito de meritocracia, sabe? Eu achava que eu estava indo para um órgão público. Às 4h30 da tarde caía a caneta. Salário médio de $13. E eu comecei a entender que eu não podia fazer nenhuma campanha material. Eu lembro que eu tinha ganho campanha, um carro de vendas. Tinham 2 co-presidentes, um cubano e um brasileiro. O cubano, ex-vice-presidente da República, Adolfo Dias. O brasileiro, um financeiro, Fernando Teixeira, grande amigo. E eu sentia que a decisão era no conselho de direção. Então eu passei por situações lá, como já a frota de vendas, eu cuidava de marketing e exportação, já estava totalmente obsoleta, já tinha sido depreciada, custo de manutenção alto, era o momento de comprar mais carros novos. E o Adolfo dizia, eu entendo que financeiramente faz sentido, politicamente eu não posso importar 20 carros novos, não vai pegar bem. Aí eu aprendi lá que não só com cenoura você consegue motivar as pessoas. Eu acho que foi a melhor experiência de liderança humanizada, de utilizar as estratégias de melhor vendedor do mês, a foto à la McDonald's na sala. No início, prêmios que eu falava assim, eu posso convidar para minha casa para jantar comigo? Então, o melhor funcionário do mês. E aí eu começo a ver o pessoal se engajando, eu explicando as razões, as estratégias, e o pessoal começa a sair 7, 8 horas da noite. E aí a diretora de recursos humanos vem me perguntar, você está dando dinheiro para eles? Como é que eles podem estar trabalhando até 7, 8 horas da noite? Eu falei, não estou. E lá, como eles têm um X9 em cada quarteirão, em cada esquina, eles tinham como saber se estava acontecendo alguma coisa e viu que não estava. E aí até ela disse, cara, tem como você fazer isso na área do comedor, do restaurante, que o pessoal lá está desmotivado? Eu falei, tem, vou lá conversar. E foi uma experiência assim, de eu chegar e mudar radicalmente, sem botar um centavo, só dizendo, cara, vocês são os únicos que recebem visita de toda a empresa 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço e no lanche. Vocês têm que se preocupar com a aparência de vocês. Vocês têm que se preocupar com como a comida é servida. Não faz a salada de qualquer jeito, corta. Então, não mudou nada de custo, mas só deles se preocuparem com a aparência, isso daí fez com que a qualidade, a percepção melhorasse. E a gente recebeu a visita do ministro da Agricultura, e aí Cuba é assim, né? Acabou a reunião, ele foi almoçar. Quando terminou o almoço, ele foi na sala do Adolfo Dias, e logo depois o Adolfo me chama, que ele tinha ficado maravilhado com o restaurante. Como ele não ia poder garantir aquela qualidade nas outras fábricas, a gente tinha que baixar a qualidade da comida. Uma ordem expressa. Aí eu falei, mas a gente não precisa, não teve um custo adicional. Ele chegou e falou, mas não pode. E aí eu via, cara, que esse co-presidente, ele tinha um carro com ar-condicionado, ele não andava com ar-condicionado ligado, porque se os outros não poderiam ter, ele não ia ter. E aí, isso daí me ensinou muito do que é importante, que às vezes você fazer alguma melhoria pode provocar outros. Então, foram 3 anos em Cuba que eu aprendi muito sobre o ser humano, já que eu não tinha as ferramentas motivacionais tradicionais que nos Estados Unidos ou no Brasil eram muito utilizadas. E Felício, tem uma expressão que eu já vi você usando, e eu sei que você usou aí ao longo da tua carreira com muitas pessoas do teu time, que é a expressão
um casamento vale mais que uma noitada. Me conta um pouco mais aí, como é que essa filosofia é aplicada aos negócios aí na prática? Essa daí eu não sei de onde você conseguiu descobrir essa, não. Você sabe que eu tenho meus contatos, né? A gente tem muitos amigos em comum aqui que me deram a letra de muita coisa do que vem aqui de perguntas. É verdade. Isso daí foi meu último ano em Cuba. Eu fiz uma viagem para tentar gerar exportação. Então, foram 10 dias, eu visitei 6 países. Eu fui para Cuba, fui para a Espanha, tive uma reunião com um distribuidor lá para tentar ver se eles compravam algum cigarro cubano. Fui para a Rússia, fui para a Sérvia, voltei para a Espanha, fui para o Panamá, depois eu fui para Costa Rica e aí voltei. E aí o meu chefe na época, judeu, ele virou e falou: Felício, me dá um relatório da sua viagem aí. Quantos containers você vendeu? Eu falei: olha, na verdade eu consegui vender meio container para a Sérvia e um container, mas a Espanha vai dar negócio lá. Aí ele: Felício, cara, você gastou $10 mil numa semana e traz um container e meio? E aí ele fala assim: cara, é como se você fosse sair com a mulher, pagar champanhe, jatinho, ir ao jantar em Paris e volta, deixa ela em casa. Não rola nem um beijinho. Aí eu falei: cara, se você quer olhar desse jeito... Eu sei que 6 meses depois eu já tinha voltado para o Brasil, teve uma reunião de liderança e está ele lá apresentando recorde de exportações para a Espanha, 15 containers por mês e não sei o quê. Aí acabou, ele ganhou lá os aplausos, eu virei para ele no intervalo, eu falei: se eu quisesse só uma noitada, eu tinha me dado mal, mas se eu quisesse casar, eu acho que eu fiz certo, né? Ele: não Felício, não sei o quê. Falei: agora não dá para voltar atrás e melhorar minha avaliação de desempenho, né? Já passou. Então essa é a história, cara. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E nessa dinâmica entre tantos países, poxa, Trindade e Tobago, você cuidou de 22 mercados como Country Manager. Como se adaptar a tantas culturas diferentes, realidades diferentes? Acho que esse cabelo branco veio de lá, daquela época, porque... Foi em 2009, um ano depois da bolha imobiliária, Global Economic Downturn, e o volume caindo, não tinha mais turismo, nem britânico, nem americano, e eu tentando impor a forma brasileira de ser. Eu saía 9, 10 horas da noite do trabalho, primeira função de Country Manager, cuidando de um business, de um P&L, e o pessoal lá saindo 5, 6 horas da tarde. Era uma equipe pequena em Trinidad, a gente tinha 20 funcionários e tinha na Guiana e no Suriname outros 30, mais ou menos 15 e 15, que eram os mercados que a gente tinha distribuição direta, e as outras ilhas eram distribuidores. Até que eu fiz uma reunião com todo mundo e falei: gente, essa empresa vai fechar, o volume está caindo, vocês não estão entendendo a seriedade do negócio, vocês estão preocupados com o carnaval. Trinidad e Tobago, eles se consideram o melhor carnaval do mundo. E eu falei que eu estou vindo do Rio de Janeiro, que achava que o Brasil que era, mas eles realmente, o ano começa depois do carnaval. Mas eles viraram para mim e lá eles não tinham medo de speak up, de falar para cima, porque uma lei trabalhista britânica, muito protecionista, você não conseguia demitir alguém, então eles falavam: Felício, a gente precisa fingir que está trabalhando ou preocupado, ficando até 10 horas da noite? Eu estou preocupado, mas eu não tenho que ficar. Talvez no Brasil, vocês, para mostrar para o chefe que estão trabalhando, tenham que ficar. E eu ouvi aquilo, eu falei: cara, mas então vamos definir aqui o que a gente tem que atingir. E eu vou dar liberdade para vocês fazerem. Tragam as ideias. E nessa época, eu tinha acabado de voltar de uma reunião da Costa Rica, que era o hub da área lá, e tinha tido uma frase que saiu no jornal do Caribe, Caribbean Monitor, era Trouble in Paradise. E eu levei, apresentei que o volume estava caindo, mas e todo mundo com pena de mim. E eu no voo de volta, eu falei: cara, não é isso que eu quero. Não quero que as pessoas tenham pena de mim.
Aí eu aproveitei que a gente tinha conversado, chamei a equipe toda de volta, falei, cara, não é trouble in paradise, é opportunity in paradise. Eu posso não saber o que funciona na Jamaica, em Trinidad, ou na St. Vincent, St. Kitts, Barbados, Bahamas. Vamos conversar com os distribuidores, vamos trazer ideias. E a minha próxima reunião que eu tive na Costa Rica, eu falei, eu vou levar oportunidades. E assim foi. Eu cheguei com 10 iniciativas, não aprovaram todas, tinha uma área lá, o diretor de área e os heads de cada função, aprovaram 7 e dessas 7, 6 deram certo. E eu ouvi dos distribuidores, a gente tinha distribuidor famoso como o de Bahamas, era o Juan Bacardi, da família Bacardi. Ele falava, cara, vocês são a primeira indústria que estão revertendo a tendência de queda. Mesma coisa em St. Vincent, mesma coisa em Barbados. Então, eu aprendi que não existe só The Brazilian Way of Doing Things, ou a Felício Way, que tem que ouvir os outros. E o resultado foi até melhor. Eu consegui engajamento, todo mundo se sentiu ouvido, as ideias. E, cara, isso daí gerou até uma oportunidade de receber uma visita do diretor regional, um alemão, e eu ter os meus 15 minutos para apresentar o que eu tinha feito. Porque eu falo, eu brinco que eu dei sorte, ou eu preferia ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. Eu preferia ir para lugares que eu tinha autonomia, que não eram os T15 markets, porque eu conseguia interpretar a estratégia e traduzir de uma forma simples para todo mundo. E aí, às vezes, eu conseguia impactar até mais do que a minha área pelos resultados. O que o Felício está fazendo lá? E aí, tanto é que esse trabalho que eu fiz no Caribe, eu fui convidado para vir para a América Central e fazer semelhante para a América Central. E nessa visita do diretor regional, eu dizia, eu não tenho como mostrar que o volume é pequeno, profit é pequeno. Então, eu criei na minha cabeça 1, 2, 3. Nós somos o número 1 em Global Drive Brands. Na época, a BAT queria migrar para marcas internacionais. E como eu, na América Latina, tinha um mercado mais internacional, ilhas francesas, ilhas britânicas, ilhas americanas, ilhas holandesas, mercados mais internacional, era fácil eu ter as Global Drive Brands. Então, eu era número 1 em Global Drive Brands. Eu não era o número 2 em lucro, mas eu era o número 2 em lucro per capita. E até isso serviu, que eu tinha 50 funcionários e fazia 25 milhões de dólares, e aí virou quase que um benchmark, $500 mil per capita. E eu me lembro que o presidente do Brasil, na época, virou e falou, pô, você me deixou numa situação difícil, eu tenho quase 10 mil funcionários. Mas era saber aproveitar as oportunidades. E aí foi isso, cara. Eu acho que todo lugar, e sempre gostei de cuidar de mais de um negócio. Então, tirar a cabeça de market leader e ir para uma ilha que eu tenho 2% de market share. E nessa dinâmica você está falando muito de adaptação e aprendizado. Eu sei que no Sri Lanka a filosofia budista que você conheceu influenciou bastante tua abordagem de liderança. Como que essa visão oriental complementou, talvez até desafiou tua formação ocidental? Cara, foi, de novo, eu acho que na vida as coisas acontecem por alguma razão. Tem aquele discurso do Steve Jobs acho que na formatura de Stanford, Connecting the Dots. De repente lá, hoje eu olho para trás e vejo, foi fundamental ter passado por ali. Eu aprendi muito da filosofia budista em buscar o equilíbrio. E a vida, muitas vezes, ela é feita por pêndulos, né? Então, quase tudo, a solução é tentar achar o caminho do meio, o happy medium. Então, lá eu aprendi muito. Eu cheguei num momento que a indústria estava sendo demonizada. Isso passou em vários mercados, mas assim que eu cheguei, tinha funcionário meu que tinha vergonha de dizer onde trabalhava. Ele ia participar de reuniões fora. Onde você trabalha? Ele dizia, eu trabalho numa FMCG, numa Fast Moving Consumer Good. Porque estava sendo demonizado. O ministro da Saúde dizia que a gente matava 20 mil pessoas por ano. E eu cheguei numa empresa que era a maior empresa do mercado na Bolsa de Valores, de market cap. Tinha 2 mil funcionários, mais 9 mil plantadores. Então eu tinha médico na empresa. Eu fui ver, isso é verdade mesmo? Eu não quero chegar para defender. E aí eu levantava o histórico dos 2 mil funcionários. O problema era pressão alta, colesterol alto,
quase nenhum problema com doenças respiratórias, que poderia... O cigarro era caro lá. Custava $5 um maço de cigarro. Quase ninguém comprava o maço, comprava às vezes a unidade. E eu nunca fumei. Aí eu fui para cima do ministro da Saúde dizendo, olha, você está dizendo uma inverdade. Você não pode garantir que é um risco para a saúde. Como açúcar, como álcool, como outras coisas que aumentam o risco. Agora, tem prazeres envolvidos nisso. Tem gente que gosta de adrenalina e vai se arriscar, fazer alpinismo, montanha, e se machuca e volta. Porque a vida é um balanço entre prazer e risco. Então, eu acho que você está pegando pesado aqui e deixando outras coisas caminharem. E o risco de você regular tanto isso é contrabando entrar. Porque eu vi isso acontecer no Panamá. Aumentaram o imposto, aumentaram o preço, aumentaram a regulação. O que aconteceu? O nosso volume legal caiu 70%, só que o mercado ilegal ocupou esse espaço todo e muito mais, porque não pagava imposto, então tinha um preço baratíssimo. Então eu dei exemplos de outros mercados que eu achava que educação era fundamental e eu era uma pessoa que eu estimulava a ter o quit smoking no PEC, o 0800. Querem parar de fumar? Parabéns, parem. E até eu brincava nos meus discursos lá, era assim, olha, cigarro não faz bem para a saúde, você deveria parar de fumar, agora se você tomou uma decisão consciente, porque te traz um prazer ou foco, se é aquele 2, 3 cigarros, você decidiu, aí eu vou brigar que seja a minha marca. Então, na minha cabeça, era assim, faz mal, como outros produtos fazem mal. Adoro sorvete, adoro o McDonald's, eu sei que faz mal, então eu vou correr depois, eu vou compensar. Então, esse equilíbrio de tentar buscar a doutrina budista, e até um mentor que eu tive lá, que é o coautor desse livro aqui, The Flying Penguin, ele me ensinou muito, foi a primeira vez que eu tive um mentor assim, eu almoçava com ele uma vez por mês. Era um cara que na época tinha 70 anos, parecia 55, e ele me ajudou muito a passar por essas barreiras de ter uma ação na justiça, a gente ganhar do ministro da Saúde, só que ele ficou tão popular, porque ele aparecia toda hora, ele ganhou as eleições para presidente. E no dia seguinte que ele ganhou as eleições, ele implementou uma lei contra a nossa indústria. Eu fui encontrar com ele, porque eu era o número 1 do país em termos de contribuição. Ele não quis me receber no palácio do governo. Eu fui na casa dele, eu falei, você está dando um tiro no pé. Ele, era a minha cara. Eu precisava dar isso, porque eu perdi na justiça, ganhei as eleições, mas eu entendo o seu ponto. Eu falei, você não vai conseguir substituir 10% da receita que o tabaco te traz com o imposto, com turismo ou com outras. Aí ele, o que eu preciso fazer? Controlar a fronteira, regular o BID, que era o cigarrinho de palha, que você deixou, ele cresceu muito. E aí, naquele ano que ele foi eleito, passou uma regulação de Graphic Health Warning, aumentou o imposto, nosso volume cresceu 16%, e o profit cresceu, o lucro cresceu 23%. E até virou um case global que a regulação, se for bem feita, pode até trazer resultados positivos. E Felício, me fala um pouco mais. Puxa, tua carreira foi construída nesse setor bastante controverso. Você é um cara que nunca fumou. Como é que você navegou nesses dilemas durante a tua trajetória, e especialmente nesses mercados tão diferentes do ponto de vista regulatório, mas você com você mesmo? Cara, eu já tive algumas vezes essa pergunta, né, cara, e eu via que era difícil encontrar uma indústria 100% limpa, sabe, que não tivesse nenhum impacto. Você ia para indústria de água, aí a garrafa de água, PET, se pegasse sol podia contaminar. Ia para a indústria têxtil, a água que é feita com as tintas vai cair no rio. A indústria de cimento, o asbesto, a indústria de minério. Então eu falei, cara, não vai, e até mesmo as farmacêuticas e hospitalares, assim, falei, cara, vai depender de como eu encaro esse meu trabalho. E eu olhava que era um produto legal, ainda é, em muitos lugares. Quando eu entrei, eu tive a sorte que começou uma campanha global de conscientização dos males do cigarro. Então,
foi, mesmo que o país não exigisse ter um Graphic Health Warning no PEC, era uma autorregulação. Então, dali eu fui para Cuba. Não era necessário em Cuba ter, mas a gente botou. Cigarro faz mal à saúde. Eu não escolhia o cigarro mata ou a foto, mas tinha alguma coisa. E aquilo me ajudava no discurso. Eu não fumo, que muitas pessoas falavam, você é hipócrita, você trabalha, você promove, você mesmo não usa seu produto. Aí eu lembro da minha primeira viagem com um ex-presidente da Souza Cruz numa corrida em Vancouver, o Antônio Monteiro de Castro. Ele também não fumava. E numa entrevista alguém fez essa pergunta para ele. Ele disse, na época, vamos dizer, era Poesie, a marca de lingerie. Hoje talvez seria Victoria's Secret. Ele dizia, se eu fosse presidente da Poesie, eu tinha que usar sutiã e calcinha? Eu tenho que atender bem os consumidores. Então, eu vou dar o melhor produto, qualidade, e que os consumidores querem. Não necessariamente eu tenho que usar. Aquilo marcou na minha cabeça e eu usei muito esse discurso depois. No Sri Lanka mesmo, que lá é uma indústria têxtil grande, Victoria's Secret, Nike, fabricam lá, e eu visitava. E aí, uma vez, a esposa do presidente da Garment Industry lá, que fazia as roupas, ela disse isso. Mas você não se sente mal? Eu falei... O seu marido, o alemão, ele usa a calcinha que ele fabrica? Ele usa o sutiã? Não, eu falei, então, eu não preciso usar o produto. Agora eu aviso todos, tem risco envolvido no consumo. E aí a indústria me ajudou num momento que talvez começou a ficar mais pesado ou olhando para fora, quando veio trazendo produtos alternativos mais seguros. Next Generation Product. E eu tive a oportunidade de lançar na Guatemala um cigarro eletrônico. Fala-se muito mal, eu acho errado o Brasil proibir, porque é pior, porque entra produto chinês sem nenhum controle de qualidade. A gente não consegue fazer os sabores, eu falo a gente como se ainda estivesse trabalhando lá, mas porque faz mal se você não tiver um controle de qualidade. Então, você não consegue ter o espectro de cheesecake com baunilha e morango que muitos desses cigarros eletrônicos trazem, porque isso sim dá problema, e tem gente com problema. Então, a indústria, e não só a BAT, a Philip Morris também, começou nesse drive de tentar um smokeless future. E aí tem ambições. E eu fiquei feliz de fazer parte disso, dessa Transforming Tobacco, e até tive a oportunidade, quando eu estava no leste europeu, de lançar em Baku, no Azerbaijão, e de novo, com um pensamento, tem uma corrida de Fórmula 1 lá, que a empresa já vai estar, por que não aproveitar o momento? Como quando eu lancei na Guatemala, a Colômbia lançou no mesmo momento, e ela vinha com o guideline global, eu não tinha budget para isso, eu consegui convencer Global a lançar gastando 50 mil libras. E Colômbia lançou gastando 1 milhão de libras. Eu vendi mais do que a Colômbia no primeiro ano. Eu não tinha dinheiro para os outdoors, eu usava o carro de venda, o uniforme do vendedor. Eu não tinha dinheiro para 1000 pontos de venda. Eu sentei com a Shell e com a Puma, 2 lojas de conveniência, e falei, me dá as 15 melhores lojas, eu vou lançar exclusivamente aí por 3 meses, vai gerar tráfego. Eu não tinha dinheiro para usar o e-commerce global, eu usei o Chemic, que era o Amazon da Guatemala. Então, pensar como dono, startup mindset, isso me ajudou muito na minha carreira. E de novo, eu sinto quando as pessoas falam, você trabalhou 26 anos numa mesma empresa. Eu falei, eu trabalhei na mesma indústria, porque a cada 3 anos eu mudava. Mas dessas mudanças, puxa, teve um padrão de mudança constante, expatriação, e puxa, eu acredito que isso te trouxe desafios familiares, inclusive. Em retrospecto, como é que você avalia esse impacto dessas escolhas e talvez o que você faria diferente? Boa pergunta. Cara, impacto qualquer decisão tem. É feito aquela expressão, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Então, o impacto foi mais em mim, porque crianças... primeira expatriação que eu tive para Cuba, porque os Estados Unidos eu estava solteiro, então eu não tinha que levar ninguém. Para Cuba eu tive que levar a família. Meu filho tinha menos de 1 ano. Então, nessa idade... não fazia muita diferença. A gente vai cuidar do filho, vai estar em casa. E aí, tendo uma casa boa, segura, não precisa ter shopping center ou noitada, porque você não ia, mesmo estando em Nova York.
Quando eu fui para o Caribe, a Carolina, minha filha, que hoje tem 15 anos, também estava nascendo. Então, e aí depois veio o Eric, que tem 10 anos. Então o Luca tem 24, a Carolina tem 15 e o Eric tem 10. Eu acho que isso ajudou. Talvez fosse mais difícil se eu tivesse filhos adolescentes com as mudanças. E as parceiras nessa jornada são importantes, estarem de acordo. Eu já vi muita expatriação não ser bem sucedida por problemas familiares, por ter que estar convencendo diariamente que é ali. Então, eu acho que eu tive sorte com as crianças em idades jovens ou novas ou infantil, que tudo era novidade. E isso trouxe uma educação para eles que eu acho assim, não existe preconceito. Eles sempre estudaram em escola internacional, então não tem aquilo de racismo, não tem aquilo de diferente língua, porque já estão acostumados com isso. E eu acho que isso daí é uma coisa que vai ser muito importante, porque a diversidade, para mim, não é questão de é para inglês ver ou tick in the box no ISD. É importante para o negócio. E o que motivou tua transição do mundo corporativo agora para essa tua nova versão empreendedora, produtor de conteúdo? Como que foi essa decisão? O quanto ela foi tomada por você? O quanto as circunstâncias fizeram com que você tomasse ou foi tomado? Cara, eu com 47 para 48 anos, a minha carreira inteira, eu fui seguindo o livro esperado. Estudou em faculdade boa, em inglês, entra em empresa de primeira linha, cresce, promoção e conquistas, né? Compra de coisa. Até que eu comprei um apartamento em Cascais, vista para o mar. Foi a primeira compra emocional minha. Eu sou engenheiro, sempre fui muito racional. Eu paguei mais caro por ser terceiro andar e vista para o mar. Então, metro quadrado, tinha um outro no segundo andar, de frente para a rua, que era muito mais barato. E eu, historicamente, eu teria comprado aquele. Mas eu falei, não, vou comprar esse. E não me arrependi, mas não fiquei feliz. Aí foi quando eu comecei a me perguntar, estou bem profissionalmente, financeiramente. Aí eu comecei a me questionar, será que é isso que eu quero fazer? E aí eu botei na minha cabeça, isso eu tinha 48 anos, que aos 50 anos eu ia descobrir o que eu queria fazer na minha segunda metade da vida. E comuniquei isso para todos. E as pessoas, muitos brincavam, você vai viver até os 100 anos? Eu falei, por que não? Meu pai completou 84 anos anteontem, mas mesmo que não seja, mais 35 anos, vida consciente. Eu vivi dos 15 aos 50 e eu consegui. Eu arrumei profissionais para ajudarem, organizador de ideia, autoconhecimento, e eu descobri o que eu gostava de fazer. Não eram as promoções ou as vitórias ou as campanhas, era ajudar as pessoas, inspirar as pessoas a se tornarem melhores. E isso daí, você fala as circunstâncias, pandemia, eu queria voltar para o Brasil, porque meus pais ainda são vivos, minha mãe estava com pneumonia, um mês antes então ela era um grupo de risco, eu preocupado com a vida dela, vi amigos morrendo, e aí eu falei, cara, eu quero voltar para mais perto. Tentei ir para os Estados Unidos, mas com dificuldade de visto. Tinha surgido uma oportunidade em Londres, só que a pessoa que ia sair acabou não saindo. Tentei Ibéria, porque eu tenho passaporte português. E aí, no momento, me pediram, pela segunda vez, fechar o negócio da Geórgia. Eu tinha fechado o negócio da Costa Rica. E eu virei para o meu chefe na época e falei, olha, se eu fosse o dono, eu não faria isso. A Geórgia é o país menos corrupto do leste europeu. Todas as multinacionais têm sede aqui. É a 7ª no mundo em Ease of Doing Business. Você abre uma empresa em 2 horas. Não faria isso. A ele, mas você não é o dono. Não gostei daquela resposta. De um cara que tinha menos tempo de companhia que eu, mas era meu chefe na época. Arrumei um distribuidor. 3 meses depois eu cheguei e falei, olha, vamos botar no contrato que daqui a 3 anos a gente avalia. Se ele não estiver performando, a gente volta. A resposta dele foi, Felício, daqui a 3 anos eu não vou estar aqui. Não perde tempo com isso, não. Eu falei, caraca, tem um chefe falando isso. Eu que sempre tratei a empresa como se fosse dono. Eu falei, acho que é o momento de eu sair. E aí, como não estava conseguindo posição, eu falei, vamos fazer um acordo aí, um pacote.
E a empresa me tratou muito bem, perguntou a data que eu queria sair. Eu falei, eu entrei 2 de fevereiro de 1995, quero sair 2 de fevereiro de 2021, completar 26 anos. Tá bom, beleza. E você quer... Eu falei, os últimos meses quero trabalhar do Brasil. Fuso horário, eu acordava 2 horas da manhã, descia para o home office do prédio e às 10 eu estava desconectando, deixaram eu trabalhar. E até o último dia eu trabalhei, porque eu acho que a gente tem eu gosto de historinhas assim. Tem uma história de um cara que estava para se aposentar, ele era construtor de casa, e aí um funcionário espetacular... Ele pede pro dono da empresa, pô, eu quero sair, não aguento mais. Aí o dono vê, pô, não, você trabalhou tanto tempo aqui, faz a última casa. Ele, pô, não, deixa eu sair. Aí ele foi construir a última casa de qualquer jeito. Quando acabou, ele, pronto, acabei, deixa eu sair. Aí o chefe, não, vamos lá ver a casa. Aí o chefe olhou a casa, terminou, pegou a chave, essa casa é sua. Aí o cara, caraca. Se eu soubesse que estava construindo a minha casa, teria feito diferente. Então eu trabalhei e faço até hoje, até o último minuto, não importa se eu vou continuar ou não. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Felício, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre fez nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Cara, eu não fazia perguntas assim. Eu lembro que minha mãe, ela dizia que a atitude é mais importante do que qualquer coisa. Eu lia as pessoas. Eu pedia que trouxesse um cafezinho, uma água. Eu via se a pessoa agradecia. Eu via, minha mãe dizia que uma vez ela foi contratada numa empresa que tinha um cabo de vassoura assim no chão, e ela, quando foi entrar na sala para a entrevista, ela pegou no chão e perguntou, bota onde? Aí o cara, está contratada. Você foi a única que pegou. E eu usava assim, às vezes deixava um papel no chão, eu via se a pessoa vinha, passava por cima do papel ou pegava. Eu tentava entender mais do que o currículo, porque uma coisa, eu nunca me arrependi de contratar alguém com a atitude certa, de querer fazer. Agora, já contratei mestrando, doutorando, que tinha um problema para cada solução, sabe? Você trazia a solução, não, mas... Eu falei, cara, não dá. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? São essas pessoas que trazem um problema para cada solução, que você dá uma ideia, não, isso não funcionou. Eu falei, a gente está vivendo em outra época. Não, mas eu já tentei. Você não tentou aqui, você não tentou nesse momento. Eu acho que não é ser assim um otimista, cara, mas é pensar positivo, sabe? É ter uma atitude, vamos tentar. E vamos tentar mesmo, com toda a força. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Cara, o motivo é porque eu tento tratar não as pessoas de forma igual. Porque eu acho que exemplo de liderança vem de casa. Os meus filhos são totalmente diferentes. Eu não posso tratar o Luca da mesma forma que eu trato a Carolina e o Eric. Para eu tirar o melhor de cada um, eu tenho que entender muito bem. Um eu posso apertar, o outro eu tenho que assoprar mais, o outro eu tenho... E assim são com os subordinados. E eu ouvia reclamações de pessoas. Você está dando muita atenção para ele e não está valorizando. Eu falei, ele precisa mais do que você. Você vai entregar sozinho. E eu estou ajudando ali como se estivesse ajudando um filho. Não, mas você está dando mais atenção para o filho problemático. É ele que precisa. Então, eu sempre tracei o paralelo que o melhor líder é dando o exemplo, é walking the talk, e o paralelo com a família. Eu até falava, você tem filhos? Normalmente não tinham, esses que reclamavam. Eu falei, um dia você vai ter, você vai ver. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Cara, o que eu gostaria de perguntar é inteligência artificial. É uma quarta revolução industrial que está acontecendo, da mesma forma que foi o vapor, a eletricidade. Eu tenho estudado muito sobre isso. Eu sinto que as pessoas, a maioria talvez não perca o trabalho para a inteligência artificial, vai perder para alguém que saiba utilizar a inteligência artificial. Eu assisti um cara, o Tiago, que mora em Portugal, ele disse, a inteligência artificial vai nos tornar mais humanos, porque vai dar tempo para aquilo que a gente dizia que não tinha tempo. E isso a máquina não substitui. O ser humano, o papo, o entender, o que não está nas linhas.
E aí eu acho que o que eu perguntaria, será que o mundo corporativo, e principalmente pensando até em mim, eu estou com 55 anos, quero esse ano encontrar 2 conselhos de empresas familiares, média ou pequena, por que não ir para a empresa grande? Eu já fui chairman da empresa da Guiana, já fui conselheiro da empresa do Paquistão, empresas bilionárias de receita, porque eu quero ser ouvido. E eu sinto que numa empresa grande, a politicagem, a guerra de egos não vai deixar eu trabalhar ou ser quem eu quero ser, autêntico. Então, eu quero isso. Como você, ou que dica você daria para alguém com meu perfil, 55 anos, você viu minha carreira, para conseguir entrar num conselho de empresa média, pequena, familiar? Vamos dividir essa resposta em 2 elementos que você começou falando de inteligência artificial. Eu acho que é um baita de um gancho aqui. Eu adoro estudar história porque eu acredito que a história sempre nos diz mais do que vem pelo futuro do que só as turbulências do dia a dia que a gente acaba muitas vezes escutando. E quando a gente olha as ferramentas que foram sendo inventadas ao longo da história da humanidade, elas sempre vieram com uma promessa que fez com que mudasse a habilidade esperada daquele momento. Então, até então éramos nômades, éramos muito valorizados pela habilidade de caça. Quando a gente consegue desenvolver a agricultura, você traz novas habilidades, o olhar do médio e longo prazo, saber lidar com os ciclos do ano e a partir daí você extrair mais habilidades. Até então, com a caça, a gente era muito valorizado pela nossa força e resistência. Vem a domesticação de muitos dos animais, isso muda completamente o jogo e as habilidades que eram necessárias. O mesmo aconteceu com a evolução depois na criação da escrita. Até então éramos muito valorizados pela memória, veio a escrita e mostra que é possível armazenar e aquela habilidade, ela perde parte do valor e outras ganham valor. Depois isso acontece com a Revolução Industrial e hoje eu acredito que a inteligência artificial ela vem trazendo esse elemento. O único cuidado, talvez, que eu tenho é com essa convicção que ela vai fazer a nossa vida mais fácil. Porque quando a gente olha a história, para mim um grande exemplo foi quando na sociedade americana vem a introdução de eletrodomésticos e utensílios para ajudar as donas de casa a terem, ou seja, lavar roupa, lavar louça e tudo que mais demandava antes um trabalho muito manual, e veio-se com a promessa que a partir daí você teria muito mais tempo para desfrutar a vida. E o resultado dessa história é que, na verdade, o que aconteceu é que você elevou os padrões do que era se esperado de limpeza numa casa e elas começaram a trabalhar ainda mais que se tenha os utensílios. Então eu tenho muito cuidado em dizer que se talvez a inteligência artificial, na ânsia do ser humano sempre em produzir mais, a gente não caia numa armadilha de elevar os patamares e não necessariamente isso vai trazer mais tempo para algumas coisas que a gente gostaria. Por isso que eu costumo dizer que isso é menos pela ferramenta e mais sobre a gente, a nossa ansiedade de conseguir preencher esses espaços que ficam aí no vazio. E sobre a tua pergunta sobre conselho, a recomendação que eu sempre dou é: você precisa começar a desenvolver o seu networking para se tornar conselheiro no mínimo 5 anos antes de você ter a data que você gostaria de começar. Porque uma das grandes armadilhas que a gente tem é que a gente acredita que o nosso networking como CEO, como C-Level, como diretor, ele é o suficiente depois para fazer uma transição e você está pronto para conselho. E é uma construção. Poxa, a gente levou 15, 20 anos para construir nosso networking no C-Level. Agora, quanto tempo vai se levar aqui? Então, acho que esse é o primeiro elemento, você construir para você estar nesse meio. Ainda as posições de conselho, na sua grande parte aqui no Brasil, as contratações são feitas por indicação. Vem crescendo muito, a gente ano a ano vem batendo recorde de número de conselheiros contratados para empresas, mas ainda tem um lado muito forte de indicação. E o outro elemento é você também se testar para ver aonde você agrega mais valor. O exemplo que eu gosto de dar, eu falo que eu sou um head de marketing. Um head de marketing numa startup, onde você cria campanhas virais com pouca grana. O head de marketing numa grande multinacional, que você tem o lado político, o lado da governança, ou head de marketing numa agência boutique que faz trabalho para várias empresas, apesar de ter o mesmo nome, eles têm entregas completamente diferentes. Então é a tua habilidade, dado o contexto, e a partir daí você encontrar verdadeiramente teu lugar de potência. Que legal, legal. E, Felício, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê?
Não falo palavrão. Isso chama a atenção das pessoas. Eu, para falar palavrão, tenho que pensar numa piada. E sou esquisito porque meu paladar não evoluiu. Tenho paladar de criança. E eu gosto realmente de arroz, feijão, bife, batata frita. Vou em restaurantes chiques, eu sofro. E qual foi a situação engraçada, a maior perrengue que você passou no mundo corporativo? Cara, as 2 vezes foram mala que não chegou. Uma vez eu cuidava dos duty free da América Latina, tinha uma feira em Cannes e eu cheguei, minha mala não chegou. E a gente tinha que entrar de terno, gravata, e eu tava de tênis, calça jeans. Aí alguém disse, aqui do lado tem uma loja de roupa. E eu fui na loja de roupa, mas eu perguntei para a companhia aérea qual é o budget. Eles falaram $500 ou 500 euros. Eu cheguei, só a gravata custava isso. Aí eu falei, não posso. Aí eu me lembro que a vendedora falou, olha, essa não é a loja para você então. Vai aqui atrás, dentro de um shopping center, tem a Zara. Ali você vai encontrar o que você quer. E o outro foi no Paquistão, a mala não chegou e foi pior, que estava vindo o diretor da Ásia Pacífico todo para lá e eu tinha que apresentar para ele e eu não conseguia comprar as coisas. Não podia sair do hotel. E aí eles deram uma roupa pra gente vestir lá pro evento, que era uma roupa. E eu só trabalhei, acho que 3 dias na minha vida inteira sem fazer a barba. E eu tava viajando, 3 dias sem barba. Aí eu falei, cara, como é que eu vou apresentar pro diretor regional barbudo? Só que eu dei sorte que no Paquistão todo mundo tem a barba assim por fazer. Então era como se eu tivesse adaptado à cultura. Adaptado à cultura. Ele não percebeu que eu estava pouco confortável com essa barba por fazer. E Felício, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Cara, eu adoro quando eu pego um time que não está se dando bem, eu consigo, não é ajustar as arestas, é buscar um lugar comum para que essas pessoas com características e perfis diferentes se respeitem. E eu já tive em lugares assim, de um odiar, não falar com o outro e conseguir. Buscando assim, cara, esquece o lado pessoal, veste o chapéu aqui corporate, a gente tem que chegar lá. O que você pode contribuir, o que você pode contribuir, vamos respeitar. Então eu acho que eu consigo tirar o melhor de cada um numa situação de crise. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. O sucesso, o que é sucesso, né? Depende muito de cada um. Então, sucesso profissional, talvez essa verdade que eu vou falar não sirva. Mas eu acho que se você quiser ter um sucesso de paz de espírito, realização, seja você. Porque se em algum momento você teve que vestir uma máscara para agradar alguém, essa fatura vai chegar lá na frente. Então, eu sou uma pessoa que você disse lá no Sri Lanka, me deu a paz para entender que a vida não é só trabalho. Tanto é que nesse livro aqui a gente fala de 4 ou 6 pilares, que tem várias outras, sobre não adianta só o lado profissional, tem que ser o lado pessoal, o lado mental, de relacionamento, saúde. Se você deixar algum desses pratinhos cair, e tem aquela expressão das bolinhas, né? Tem bolas que são de vidro, se cair vai rachar. A do trabalho é uma de borracha. E até eu vi, acho que num post seu, hoje ou ontem, que falava, cara, a família vai se lembrar de quanto você trabalhou, os outros não. A empresa não vai se lembrar. Então, para mim, tentar, se você puder, ser honesto com você mesmo. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Cara, eu sou um curioso eterno. Tanto é que eu tinha 7 regras de ouro. Eu até tem um vídeo meu que eu falo, e foi um dos vídeos que deu maior visualização. E nos últimos 3 anos eu acrescentei a 8ª regra de ouro, que é o autoconhecimento. Então número 1, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Número 2, dê e faça o seu melhor sempre. E aí tem outras, trabalho, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, mas o autoconhecimento. Então o que eu aprendi nesses últimos 3 anos é me conhecer muito melhor,
utilizando ferramentas que estão disponíveis, fazendo cursos aí que muita gente acha, isso daí é blá, blá, blá. Cara, eu consigo filtrar, sabe? Eu consigo, em vez de criticar, eu tiro 60% de bom daquilo dali e para mim serve. Não importa se o cara está falando coisa que não é verdade ou é mentira. Conseguiu trazer o impacto que me ajudou a ser melhor, está ajudando outras pessoas, já valeu. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Cara, você já conversou com algumas pessoas que eu conheço, mas um grupo que eu carrego até hoje são das ex-trainees que entraram na Souza Cruz. A Gil Basto foi uma. Na época era difícil entrar, acho que mais de 3 mil candidatos, entraram 4 meninas e eu. Eu era o bendito ao fruto entre as mulheres. A Gil você já entrevistou, você está me entrevistando. Tem outras 3, uma mora hoje na Suíça, a Tatiana Lemos de Lemos, ela foi executiva multinacional aí da Nestlé e de outras, mas o bonito da história dela, ela foi mãe solo há 30 anos atrás. E conseguiu levar uma carreira de executiva sendo mãe solo. Conseguiu que o filho estudasse numa Ivy League, se formou em Yale. Cara, não é para qualquer um. Outra, Mariana Lima, que foi acho que a primeira que saiu da Souza Cruz para empreender. Hoje ela tem uma marca de roupas íntimas, lingerie, no Rio de Janeiro. Muito legal. E eu me lembro que ela, na época eu estava no trabalho ainda, ela dizia: Felício, empreender no Brasil não é para amador. A gente tem que pescar o peixe que hoje que a gente vai comer amanhã. E aquilo ficou na minha cabeça. Que ela dizia: cara, você tem uma sorte de trabalhar, tudo bem, mercados pequenos, mas você tem uma empresa matriz que se tiver um prejuízo vai lá e cobre o furo. Cara, empreendedorismo não tem essa empresa matriz. E a terceira, Tatiana, a Letícia Sampaio, ela me ajudou quando eu tinha 48 anos. Ela trabalhou muito tempo na área de inteligência de marketing, mas migrou para ela é especialista hoje em luto, está fazendo psicologia. E quando eu contratei o serviço dela, ela se auto-intitulava como organizadora de ideias. E ela conseguiu organizar o meu plano, inclusive sugerindo: faça um vídeo. Tem gente que fala, carta do futuro, não sei o quê. Ela virou e falou que assim, cara, pensa você com 60 anos. Ela pediu para escrever uma carta do que você está tomando decisão hoje. E uma carta sua para você mesmo e dos seus filhos para você mesmo. E eu, na época, eu já estava pensando em gravar YouTube. Eu falei, não vou fazer uma carta, não, vou fazer um vídeo para mim mesmo. E fiz, e nunca mais tinha nem parado para olhar esse vídeo. E agora, quando eu fiz 55 anos, eu falei, tô na metade do caminho, vale a pena dar uma checada. E eu olhei os vídeos, cara, é incrível, cara, como o que você pede para o universo, sabe? 90% do que eu disse ali, eu estou tendo mais tempo com meus filhos, eu estou sendo mais leve, porque a carreira de executivo, estou próximo da família que eu queria. E estou de volta no Rio, que era o lugar que tem muito problema, mas que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Felício: o que é felicidade para você? Felicidade. Tem um livro, que também lá no Sri Lanka eu aprendi, do Master Delpé, que é From Happiness to Fulfillment. Eu acho que felicidade, cara, é sentir-se realizado. Aí depende de cada um. O que você se sente realizado? É a plenitude. É liberdade. Hoje eu dou muito valor para a liberdade que eu tenho de tempo, financeira, a liberdade de escolher com quem trabalhar, coisa que eu não tinha. Eu não escolhia chefe. Hoje eu escolho os parceiros comerciais. Eu tenho 2 sócios e a gente faz negócio com outras pessoas, mas a gente conversa. Vale a pena? Vai ter dor de cabeça lá para frente, então não vale. E para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, eu estou há 1 ano e meio como conselheiro dessa EdTech social. Eu trouxe a camisa aqui, Campinho Digital. Eu não falo ONG porque ONG tem a conotação às vezes errada no Brasil, mas eu fui conhecer essa ONG na Argentina. Fundação Compromisso está há 30 anos. Convido aos seus ouvintes, ou a Michael Page, dê uma olhada, porque uma das formas de mudar o futuro é deixar um legado
é não dar o peixe, é ensinar a pescar. Campinho Digital ensina para as pessoas carentes o beabá, a literacia digital. Então eu vejo trabalhos, e o presidente da ONG é um argentino, está há 5 anos no Brasil, a mulher dele é executiva sênior da Coca, que ele é um cara que é mais carioca do que eu. Ele joga capoeira no Morro da Babilônia, ele foi ser mochileiro na África, né, na Europa. Então, os filhos dele têm nomes de tribos africanas. É um cara que, se puder ter um quarto para convidar, convida o Lúcio para vir aqui. E é uma ONG que a gente conseguiu fazer um acordo com a Casa Civil de Minas Gerais e tem parceiros excelentes. Tem a Amazon Web Service, que tem o programa Restart, e o Brasil é o melhor do mundo inteiro desse programa, porque a gente consegue medir a empregabilidade depois de fazer esse curso. Tem o Google, Cresça com Google, tem a Mercado Livre para mercado digital. Então você vê pessoas de comunidade que conseguem, através da cloud ou do mercado digital, mudar a condição de vida e impactar a família inteira. Cara, isso não tem preço. Muito bom, Felício. Puxa, muito obrigado mesmo. Obrigado aqui por dividir tua história, trazer muita experiência. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos que têm muito conhecimento bacana aqui. Muito obrigado, Felício. Obrigado, Baza. Este podcast foi editado por Felipe Mux.